Os ateus cometem mais crimes? A religião torna as pessoas mais morais? Se ninguém acreditasse em Deus, a sociedade entraria em colapso moral? Essas perguntas aparecem o tempo todo na internet, em debates políticos, em discussões familiares, em comentários de vídeo. E elas quase sempre vêm carregadas de emoção, identidade e medo. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Quero deixar de lado o choque, a polêmica barata e olhar para o que a ciência realmente diz sobre crime, moralidade, religião e ateísmo. Porque esse tema é complexo e simplificações costumam ser muito perigosas. Em primeiro lugar, precisamos definir termos, porque muita confusão começa aqui. Ateísmo, tecnicamente, é apenas a ausência de crença em deuses. Não é uma ideologia, não é uma religião e não é um sistema moral completo. É uma posição específica sobre uma questão metafísica. Religiosidade, por outro lado, é um fenômeno cultural, social, psicológico e histórico extremamente complexo, que envolve crenças, práticas, instituições, identidades, tradições e rituais. Crime, por sua vez, é uma categoria jurídica. Algo é crime porque uma sociedade decidiu, por meio de suas leis, que aquilo deve ser punido. Então, quando alguém diz ateus cometem mais crimes ou religião impede o crime, essa pessoa está misturando conceitos de naturezas completamente diferentes. Existe uma frase famosa atribuída a Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. Essa frase moldou muito do imaginário moderno, mas ela não é ciência. Ela é literatura, filosofia, reflexão existencial. O problema é que o cérebro humano adora narrativas simples. Ele gosta de histórias com causa e efeito claras. Deus existe, logo as pessoas são boas. Deus não existe, logo as pessoas viram monstros. Isso é cognitivamente confortável, mas a realidade é muito mais complexa. Se olharmos para a biologia evolutiva, a moralidade humana não surge com a religião organizada. Primatas não humanos demonstram empatia, cooperação, punição de trapaceiros, senso de justiça rudimentar. Chimpanzés compartilham comida, bonobos consolam indivíduos estressados, macacos capuchinhos protestam contra a injustiça em experimentos famosos. Nenhum desses animais acredita em deuses, mas eles possuem algo que podemos chamar de proto-moralidade. Isso sugere que a moralidade é, em parte, uma adaptação evolutiva para a vida social e não um produto exclusivo da religião. Mas vamos aos dados, porque é aqui que muitas narrativas populares entram em conflito com a realidade empírica. Se a religião fosse fator principal na redução do crime, países mais religiosos deveriam ser sistematicamente mais seguros. Mas, quando olhamos para os dados globais de criminalidade, como os da ONU, e o de bases como o World Values Survey, mas o quadro é muito mais confuso. Países altamente religiosos como Brasil, Estados Unidos e México apresentam taxas relativamente altas de homicídio e outros crimes violentos. Por outro lado, países com altas taxas de ateísmo ou baixa religiosidade institucional, como Suécia, Noruega, Japão e República Tcheca, apresentam baixas taxas de crime violento. Isso não significa que o ateísmo causa menos crime. Correlação não é causalidade. Mas isso mostra que a ideia de que religião é o principal freio moral da sociedade simplesmente não se sustenta empiricamente. A criminologia moderna aponta outros fatores muito mais robustos para explicar a criminalidade. Desigualdade social é um dos mais fortes preditores de crime violento. Falta de educação, instabilidade familiar, urbanização caótica, desemprego, ausência de oportunidades econômicas, corrupção institucional e impunidade judicial. Essas variáveis explicam muito mais variação na criminalidade do que qualquer variável religiosa. Teorias clássicas, como a teoria da anomia de Robert Merton, mostram que quando existe um descompasso entre metas sociais e meios legítimos para alcançá-las, o crime se torna mais provável.
Isso não tem nada a ver com crença em Deus. Ao mesmo tempo, é verdade que, em nível individual, a religião pode ter efeitos positivos. Comunidades religiosas oferecem suporte social, redes de ajuda mútua, normas claras de comportamento e vigilância comunitária. Pessoas inseridas em redes sociais coesas tendem a cometer menos crimes, mas isso não é exclusivo da religião. Clubes esportivos, escolas, universidades, grupos científicos, associações culturais, famílias estruturadas, tudo isso pode fornecer suporte social e reduzir comportamentos de risco. O fator chave aqui é capital social e não teologia. Quando olhamos para estudos psicológicos, vemos que ateus e religiosos não diferem drasticamente em medidas de empatia, altruísmo e cooperação. O cérebro humano possui circuitos morais bem mapeados, envolvendo regiões como o córtex pré-frontal, a amígdala e o córtex cingulado. Experimentos em neurociência moral mostram que julgamentos morais emergem de processos cognitivos e emocionais profundamente enraizados na biologia. A religião pode moldar esses processos, mas não os cria do zero. Então, por que o mito de que ateus são mais perigosos persiste? Psicologia social oferece uma resposta. Humanos são tribais. Nós formamos identidades de grupo e essas identidades geram nós e eles. Religião é uma identidade extremamente forte, transmitida por famílias, culturas e instituições. Ateísmo, em contextos religiosos, pode ser percebido como uma ameaça simbólica. A teoria da identidade social, proposta por Henry Tajfel, mostra que tendemos a favorecer nosso grupo e estereotipar grupos externos, mesmo sem evidências. Isso cria preconceitos persistentes. Existe também um fator histórico. Em muitas sociedades, a religião esteve profundamente ligada à ordem social, leis e instituições. A ideia de moralidade sem religião era vista como perigosa, porque ameaçava estruturas de poder estabelecidas. Mas sociedades modernas mostram que é possível ter sistemas éticos seculares robustos, baseados em direitos humanos, ciência, filosofia moral e instituições democráticas. O ponto crucial aqui é o seguinte: religião não cria moralidade e ateísmo não destrói moralidade. Moralidade é uma tecnologia social e biológica. Ela evoluiu porque seres humanos são animais sociais altamente cooperativos. Ela é moldada por cultura, educação, instituições e experiências individuais. A fé pode ser uma fonte de significado e motivação moral para milhões de pessoas. Isso deve ser respeitado. Mas não é a única fonte possível, nem é uma garantia automática de comportamento moral. Quando alguém comete um crime, a explicação raramente está na crença ou descrença em Deus. Está em contextos sociais, econômicos, psicológicos e institucionais. Reduzir crime exige políticas públicas, educação, redução de desigualdade, fortalecimento da justiça, saúde mental e urbanismo inteligente. Não exige conversão religiosa, nem exige abandono da fé. Debater ateísmo e religião é importante, mas transformar esse debate em um julgamento moral simplista é intelectualmente preguiçoso e socialmente perigoso. A ciência nos obriga a abandonar narrativas confortáveis e encarar a complexidade. E, muitas vezes, a realidade é muito menos intuitiva, menos emocional, mas muito mais interessante. Então, da próxima vez que alguém disser que ateus são imorais, ou que religião é a única barreira contra o caos, lembre-se, a moralidade humana é muito mais antiga que qualquer livro sagrado, muito mais profunda que qualquer instituição e muito mais complexa do que slogans de internet. Entender isso não diminui a religião, não glorifica o ateísmo, mas nos aproxima de uma visão mais honesta sobre quem somos como espécie. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos continuar discutindo ciência, filosofia e sociedade com um compromisso radical com a verdade.